Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Nós vamos dar continuidade aqui ao texto do livro sobre a hipótese, né, do material, né, do Sodré Neto a respeito da hipótese da degeneração das espécies. Vamos lá então. Aqui creio que nós já tínhamos lido, né, que o organismo do ser humano, por exemplo, ele tem realmente vários sistemas de controle, verificação, reparo, compensação de defeitos, né? Você fala, os 3 bilhões, o DNA, por ser tão ordenado, sequenciado corretamente em ordens minúsculas, 3 bilhões de nucleotídeos escritos em ordem nos humanos, todos com senha criptografada, específica, é portanto extremamente frágil a desordem, bagunçação, degeneração, atrapalhamento, desvio com perda parcial ou total de função específica, e por isso está repleto de sistema de reparo, correção, verificação. Não vai suportar por tanto tempo agora e nem suportou centenas de milhares de anos no passado, muito menos milhões ou bilhões de anos como se ensina. Então, ou seja, ele reconhece que, então nós vemos, por exemplo, ele usando para isso aqui a, a referência número 5, né? Que é Sanford, né? Então vamos ver aqui se então nós temos aqui, vamos colocar, traduzir para o português. Então nós temos aqui, ó, o problema do tempo de espera em uma população modelo de hominídeos, né? É John Sanford, Wesley Cervejeiro, Francine Smith e John Baumgartner. As informações funcionais são normalmente comunicadas usando cadeias de caracteres simbólicos específicas e dependentes do contexto. Isso é verdade no reino humano, textos e programas de computador, e também no reino biológico, ácidos nucleicos e proteínas. Em biologia, cadeias de nucleotídeos codificam grande parte da informação dentro das células vivas. Como essas cadeias de nucleotídeos, portadoras de informações, vamos colocar maior aqui, né? Aí. Surgem e se estabelecem. Esse artigo usa simulação numérica abrangente para entender quais tipos de cadeias de nucleotídeos podem ser estabelecidas de forma realista por meio do processo de mutação, seleção, dando um prazo razoável. Então, precisaria analisar o que eles fizeram, né? Mas o programa Mendel's a Content simula realisticamente o processo de mutação-seleção e foi modificado para que uma sequência inicial de nucleotídeos pudesse ser especificada e uma sequência-alvo correspondente de nucleotídeos pudesse ser especificada. Simulamos uma população clássica de hominídeos pré-humanos de pelo menos 10 mil indivíduos, com um tempo de geração de 20 anos e com seleção muito forte, 50% de eliminação seletiva. Mutações pontuais aleatórias foram geradas dentro da string inicial. Sempre que surgiu uma instância de corda-alvo, da corda-alvo, todos os indivíduos portadores da corda-alvo recebiam uma vantagem reprodutiva especificada. Então, basicamente, ele meio que foi produzido para gerar vantagens, né? Quando a seleção natural amplificou com sucesso uma instância de string-alvo até o ponto de fixação, o experimento foi interrompido e as estatísticas de tempo de espera foram tabuladas. Usando essa metodologia, testamos o efeito da taxa de mutação, comprimento da corda, benefício de aptidão e tamanho da população. As simulações numéricas biologicamente realistas revelaram que uma população desse tipo exigia tempos de espera excessivamente longos para estabelecer até mesmo as cadeias de nucleotídeos mais curtas. Então, mesmo oferecendo alguma vantagem, não deu certo, né? O tempo de espera precisaria ser excessivamente longo para estabelecer até mesmo as cadeias de nucleotídeos mais curtas. Para estabelecer uma sequência de 2 nucleotídeos, foram necessários, em média, 84 milhões de anos. Para estabelecer uma sequência de 5 nucleotídeos, foram necessários, em média, 2 bilhões de anos. Descobrimos que os tempos de espera foram reduzidos por taxas de mutação mais altas. Então,
Uma taxa de mutação maior, a gente diminui o tempo de espera, benefícios de aptidão mais fortes e tamanhos populacionais maiores. No entanto, mesmo usando as configurações de parâmetros viáveis mais generosas, ou seja, mesmo oferecendo todo o benefício possível para diminuir o tempo de espera necessário para estabelecer qualquer cadeia de nucleotídeos específica dentro desse tipo de população era consistentemente proibitivo, ou seja, não tinha como alcançar. Conclusão: mostramos que o problema do tempo de espera é uma restrição significativa na macroevolução da população clássica de hominídeos. Estabelecimento rotineiro de cadeias benéficas específicas de dois ou mais nucleotídeos torna-se muito problemático. E aí ele vai falar aqui da questão do fundo, né? Abordamos a questão quanto tempo leva para as cadeias de texto biológico mais simples surjam e sejam fixadas, ou seja, levaria muito tempo, mas isso aí não beneficiaria em nada, porque, ou seja, dado a situação que nós estaríamos de problemas genéticos que aparecem mesmo em outros seres, né? Seria muito difícil que isso acontecesse, principalmente nos humanos, né? Numerosos cientistas já examinaram o problema de espera. Haldane foi o primeiro a abordar o problema. Percebeu que mesmo depois de uma mutação benéfica altamente selecionável, surgia em uma determinada população, era necessário um tempo considerável para a amplificação dessa nova mutação, de modo que todos os indivíduos da população herdassem a nova mutação, que seria a fixação genética, levando assim o alelo original à extinção. Haldane percebeu que, para organismos de vida longa, como o Homo sapiens, o tempo de espera para fixação parecia ser problemático, permitindo apenas que cerca de 1000 mutações benéficas fossem corrigidas na população pré-humana em evolução durante o período de 6 milhões de anos. Esse problema ficou conhecido como dilema de Haldane. Kimura concordou com a avaliação de Haldane sobre o problema. Isso o motivou a desenvolver seu modelo neutro de evolução. Associando que como a amplificação seletiva é muito lenta para corrigir muitas mutações, a maioria das fixações genéticas deve resultar de deriva genética aleatória. Embora significativo, o tempo de espera associado ao dilema de Haldane é eclipsado por um problema de tempo de espera muito mais profundo. Haldane assumiu um suprimento contínuo de mutações benéficas de alto impacto e não percebeu que tais mutações ocorrem muito raramente. Então, assim, o problema de Haldane se torna ainda muito maior, de acordo com o conhecimento atual. Esperar que tais mutações surjam é um fator muito mais significativo que afeta o tempo de espera do que o tempo necessário para amplificar uma determinada mutação benéfica após o surgimento. Então, veja, posteriormente a gente pode até tentar falar sobre cada uma dessas citações, né? Mas é interessante que a gente já percebe aqui como existe problema em tudo isso, né? Então, veja, não teria como suportar esses milhões ou bilhões de anos para toda essa mudança ser viável, né? A desonestidade das datações classificadas pseudocientificamente como inerrantes ou absolutas. Centenas de publicações relatando achados de tecidos moles não petrificados ainda orgânicos. Então ele coloca aqui as referências 62 a 68 e depois 69, né? Temos carbono 14 original presente em materiais de origem orgânica em diversos fósseis e diamantes incrustados em rochas datadas de 300 a 2,5 bilhão de anos. Ou seja, existe um problema com a datação. Existe um problema evidente com a datação, não é? Alguma coisa ali não bate, né? Assim, as datas publicadas sempre obedecem a datas pré-concebidas e nunca as contradizem. Então, a impressão que se tem é que não pode haver contradição. Ou seja, o principal ponto do aspecto científico seria que se pode questionar qualquer coisa, né? Mesmo que seja um questionamento que leve depois à conclusão de que estava certo, pode-se questionar qualquer coisa, inclusive os problemas ocorridos, né? Então, principalmente quando você tem problemas, e você não pode questionar esses problemas, isso é muito grave para o conhecimento que se diz científico, né? Se todas as datas rejeitadas fossem recuperadas da cesta de lixo e adicionadas às datas publicadas, os resultados combinados mostrariam que as datas produzidas são a dispersão que se esperaria apenas pelo acaso. Ou seja, não tem nada ali que possa ajudar e auxiliar
a verificação das datas como algo correto, coerente, né? Em geral, as datas no parque correto são, entre aspas, né, são consideradas corretas e são publicadas, mas aquelas em desacordo com outros dados raramente são publicadas, ou seja, essa suposta harmonia entre as datações, ela só existe porque eles selecionam dados arbitrariamente, né? O que condiz, eles mantêm, o que não condiz, isso seria o que estaria aqui conforme Mauger, 1977, né? A aparente convergência de resultados da datação radiométrica é mais uma quimera do que realidade, porque muitas determinações de idade que não concordam com as escalas de tempo atualmente aceitas são simplesmente rejeitadas como erradas. Ou 1980, Christopher R.C., A História Natural dos Fósseis, né? Holmes e Meyer, 73, Nova York, 1980. Então, algumas pessoas podem realmente falar, olha, mas isso era lá no passado. Mas assim, o que nos garante que de lá para cá as pessoas simplesmente não passaram a ser silenciadas para que esse tipo de coisa não fosse mais trabalhado, né? Então, considerando que não haja mais questionamentos, o que eu acredito que haja, né? Questionamentos sobre a veracidade dessas datas, né? Como recentemente já houve, né? A questão de tecidos mole, a questão do carbono 14, né? Ossos de dinossauro foram datados por radiocarbono, carbono 14. As datas variam de 22.000 a 39.000 anos antes do presente. Então aqui ele vai colocar alguns pontos, né, para verificação da data. Marcos Nogueira Berlim e sua declaração bombástica da Science ter aprovado artigos classificados por ele como, entre aspas, porcaria. Como mencionou Feynman, existem ciências e afirmações científicas com maior ou menor graus de certeza. Então, é de se esperar. Olha, determinado tipo de afirmação, ela é mais consistente. Determinado tipo de afirmação, ela tem menos embasamento. Então, devemos ter mais cuidado. Na pesquisa de testes clínicos, um coordenador de testes clínicos de medicamentos ou dispositivos médicos deve buscar testar, depois de prévios testes em laboratórios animais pré-clínicos, em torno de 2.000 casos em pacientes, fases clínicas 1, 2 e 3. E por último, ainda sofre o teste do produto no mercado, fase 4, que em geral envolve centenas de milhares de pessoas, milhões ou até bilhões de pessoas. São muitos testes para poder se afirmar a eficiência ou não de um dispositivo ou medicamento. Muito rigor científico e facilidade de testes gera, portanto, um grau de certeza maior. Na paleontologia, não podemos seguir tal rigor, e por isso, às vezes, apenas um achado fóssil pode gerar muitas interpretações e deduções, basicamente, assim, extrapolação de conclusão, né? Quer dizer, vai além do que o achado realmente poderia mostrar. Exatamente por isso, a paleontologia se caracteriza como uma ciência mais interpretativa e conjectural que factual. Então, nós temos, por exemplo, é claro que você, é, dependendo do achado que você tiver, esse achado ele vai ter uma força maior, né? Agora, por exemplo, eu não posso pegar o achado de um fóssil que tenha, é, por exemplo, uma determinada característica e dizer que ele é resultado disso, daquilo, daquilo, sendo que eu não tenho essa evidência. Então, ele tem uma semelhança com um determinado animal. Então, eu vou traçar aqui toda a árvore genealógica dele, toda a ancestralidade dele. Então, a gente sabe que isso aí é um exagero, né? Agora, por exemplo, se você acha, por exemplo, carbono 14, se você acha tecido mole em um animal e a datação daquele animal é de milhões de anos, então você sabe que pelo menos aquele animal ele não pode ter surgido há milhões de anos. Então, se a datação está levando a uma datação e aquele animal tem elemento que não permite, você fala, "Opa, pelo menos com esse animal aqui, a datação está errada. Agora, e com os outros, né?" Quando influenciada por um modelo, isso se torna ainda mais desapegada do rigor científico e submissa àquele modelo, o ponto do registro de fósseis de animais mortos ser interpretado como registro de surgimento de vida. Então, assim, a questão muitas vezes a gente tem que se perguntar qual é a relevância da quantidade de fósseis achados para as afirmações ditas como científicas, né? Então,
eu acho uma quantidade de fósseis em um determinado lugar, não acho outro determinado grupo de fósseis naquele local, e digo assim, ó, não existiram aqueles animais ali porque não foi achado fóssil daquele tipo. Então, pela própria escassez da quantidade de fósseis, isso não pode ser afirmado, que não existiu aquele animal que não foi achado naquele local especificamente, né? Sobre as reações de Fenton publicadas por Mary Schwartzer e outros, o bioquímico Marcos Eberlin, que tem duas publicações analisando as reações de Fenton, classificou como porcaria tais publicações, incluindo da Science, que escoram em reações de Fenton para a preservação incrível de fósseis, onde a Mary Schwartzer defendeu que óxido de ferro teria ajudado a preservar tecido orgânico do T-Rex por 68 milhões de anos, baseado numa experiência comparativamente fútil de apenas 2 anos. Assim, me parece óbvio que, tendo sido dessa forma, é uma extrapolação, né? É uma manipulação escancarada dos fatos, né? Então, assim, é óbvio que se aquele animal foi achado e ele tem uma quantidade de milhares de anos, de dezenas de anos, então, de alguma forma, houve uma preservação daquele tecido, para que ele estivesse ali naquele momento. Agora, você dizer que por uma preservação de 2 anos, ou de 10 anos, ou de 100 anos, isso possa preservar por 68 milhões de anos, é óbvio que é uma manipulação dos dados, né? Querer assim, qualquer coisa que aparecer ali, a gente usa. Se fosse um mês de preservação, ela também teria extrapolado para 68 milhões de anos, né? O DNA possui informação criptografada, codificada, milhões de senhas complexas embaralhadas e conjugadas por 3 bilhões de letras, com trechos muito específicos, onde apenas uma letra ou um nucleotídeo fora de lugar pode desde atrapalhar a funcionalidade de uma proteína até criar uma doença. Diante desse quadro finamente ajustado com o código coordenado e orquestrando ou sendo orquestrado, epigenético, junto com 3 bilhões de nucleotídeos, todos tendo que estar no lugar correto, para fazerem ou silenciarem uma voz no momento certo e no lugar correto, podemos concluir que seja muito fácil qualquer evento mutagênico bagunçar as letras do DNA degenerando. Por isso ele tem muitos sistemas de verificação e reparo, mesmo que na velhice não sejam suficientes para manter nossa qualidade de vida e saúde. Então, ou seja, ele está verificando aqui, ó, existem muitos mecanismos eficientes de reparo, mas eles não são 100% eficientes. E não sendo 100% eficientes, e ao mesmo tempo que eu não tenho mutações benéficas que podem gerar alguma, que podem se combinar e formar alguma coisa nova, alguma coisa positiva no sentido que é afirmado pela teoria evolutiva, então assim, a tendência é que a única coisa que nós podemos afirmar é que os seres, por mais que eles tenham um sistema eficiente, como ele não é 100% eficiente, a tendência é degenerar. Então, ele consegue manter, ele não consegue criar, né, efetivamente. Ele consegue adaptar, ele consegue ajustar para que o prejuízo seja o menor possível, mas ele não consegue impedir efetivamente a degeneração. Quer dizer, o prejuízo. Os seres vão se prejudicando com o decorrer do tempo, né? Sanford, com diversos coautores, publicaram vários artigos científicos a respeito. Tem um livro intitulado Entropia Genética e o Mistério do Genoma, analisando 5.000 doenças humanas, no qual ele afirma que o genoma humano está se deteriorando. Isso foi perto de 2005 ali, né? E, portanto, não poderia ter evoluído, muito menos da maneira especificada, codificada pela síntese evolutiva moderna, o que é até óbvio demais, pois não temos nos trilhões de seres vivos do planeta um único indivíduo com acúmulo de mutações positivas, muito menos direcionados à construção de um novo sistema. Isso aqui é interessante também, né? Colocar. Aqui. Então seria isso aqui, ó, né? Então o que ele diz aqui, né? O que seria uma espera totalmente absurda, já que existe um grau de aleatoriedade alto nas mutações, enquanto no DNA temos um alto grau de ordem e pré-determinismo. Destacamos Gerald Crabtree em Nosso Frágil Intelecto, né? Que defendeu tese em Stanford e publicou na Trends que o cérebro humano está se deteriorando a passos largos e que o homem, entre 2 a 6 mil anos atrás, era extremamente mais inteligente. É o que me parece também estar correto, né?
Então, essa é a referência número 24, né? Posteriormente, a gente pode ver cada uma, tentar ver alguma coisa dessas referências, né? Esses fósseis são tipos básicos ancestrais da nossa rica biodiversidade, bem mais rica morfologicamente que a amostragem fóssil, soma em torno de 250 a 300 mil espécies fósseis. Possui número de templates e arquétipos biológicos praticamente iguais à biodiversidade atual, ou seja, em termos de templates e arquétipos fósseis, apesar de mudarem muito no tamanho, com diminuição drástica e contrastante do tamanho, tendo raras exceções como baleias e girafas, ficaram em estase morfológica quanto ao número de arquétipos, explicando assim o número alto de fósseis vivos e os limites da mudança que observamos hoje, grupos de espécies que mudam apenas dentro do seu grupo, pois estão descontinuados. Ou seja, o próprio fato de haver limitações de mudanças nos seres mostram que, se a evolução estivesse correta, os seres teriam uma capacidade maior de variação no passado, variabilidade, e, até no sentido de surgirem novos seres, né, totalmente diferentes, e hoje isso simplesmente não sendo verificado, isso aí mostraria uma redução, né, ainda assim, uma redução dessa capacidade, né, pelo menos assim que eu entendo, né. É, de outros grupos quando testados em cruzamentos artificiais, pois alguns grupos dão início de embrião em cruzamentos artificiais e outros grupos não dão início de embrião, como o homem não tem início de embrião com nenhum símio, os quais mantêm praticamente o mesmo número de templates biológicos e templates fósseis ancestrais. Isso teria sido verificado por Kurt Wise. Tipos básicos ancestrais defendidos por biólogos criacionistas desde a época de Darwin, tendo seus descendentes em milhares de biólogos atuais e paleontólogos paraminologistas que ensinam até hoje que houve tipos básicos originais baramins surgidos e prontos no registro fóssil. A entropia em tudo. Às vezes eles se envolvem em metafísica especulativa, lendo diretamente as conclusões metafísicas Então vamos lá. Às vezes eles se envolvem em metafísica especulativa, vendo diretamente as conclusões metafísicas sobre a natureza da vida e da mente a partir de uso de modelos que eles assumem implicitamente como exclusivamente adequados. É evidentemente uma manipulação de informações, né? Então eu desenvolvo uma ideia é, de que aquilo seria assim, né? E aí a partir daí, né, eu teria algo como, olha, isso é assim, então assim, isso tem que funcionar assim, tem que ter havido um uniformismo, um uniformitarismo, então por isso que nós comprovamos por causa dessa pressuposição. Então assim, eu acho muito difícil, muitas vezes, estabelecer o que é realmente demonstrado, que é mostrado até mesmo nos textos ditos científicos, né? Então fica uma questão bem difícil, né? Algumas das confusões e debates recentes em torno de FEP, organicismo e mecanismo, depende de ceder a esse tipo de metafísica, sem considerar cuidadosamente os papéis epistêmicos e pragmáticos que idealizações desenfreadas e não controladas, como aquelas envolvidas em FEP,
Desempenho na ciência. Ver Potocnik, 2017, sobre o papel das idealizações desenfreadas na ciência. Considerado como o maior teórico da teoria da evolução, Ernest Mayr parece concordar com as citações acima ao destacar empobrecimento genético nos processos evolutivos, em populações, espécie e evolução, conforme a referência 107. E é citado pelo professor de biologia Daniel Falcão Câmara. Especiação é um processo perigoso. O empobrecimento do patrimônio genético e a instabilidade genética que a acompanha pode conduzir com maior probabilidade ao desastre do que ao sucesso. Apesar da maioria das espécies incipientes não se extinguir, uma espécie ocasional não apenas pode completar o processo, como pode ter sucesso na penetração de um nicho ou zona adaptativa novos. Outras publicações científicas tratam especificamente desse empobrecimento, como de Axel, que aponta aspectos matemáticos. John Stanford, que destaca o tempo de espera por uma mutação positiva se tornar viável até alguma parte minúscula de um sistema. Simulações numéricas biologicamente realistas, nós lemos isso aqui, se eu não me engano, já uma população desse tipo exigiria tempos de espera excessivamente longos. Né? Nós lemos isso aqui. Tempos de espera foram reduzidos a taxas de mutação mais altas, no entanto, mesmo usando o melhor que se espera, o melhor que se poderia, né? Geralmente quando eles falam em generosos, assim, até irreais, né? O tempo de espera seria proibitivo, ou seja, não teria como, né? Cromossomos Y são geneticamente degenerados, tendo perdido a maioria dos genes ativos que estavam presentes em seus ancestrais. As causas dessa degeneração atraíram muita atenção dos teóricos evolucionistas. 4 teorias principais são revisadas aqui: a catraca de mulher, seleção de fundo, o efeito Hill-Robertson, com seleção fraca, e a carona de alelos deletérios por mutações favoráveis. Tudo isso envolve uma redução no tamanho efetivo da população, como resultado de eventos seletivos que ocorrem em um genoma não recombinável e o consequente enfraquecimento de eficácia da seleção. Resultados sugerem que os tamanhos efetivos da população de cromossomos Y, anel Y em evolução, são severamente reduzidos como esperado se alguns ou todos os processos hipotéticos que levam à degeneração estiverem opcionais. No entanto, atualmente não está claro qual dos vários processos é mais importante. Algumas direções para trabalhos futuros para ajudar a resolver essa questão são discutidas. Argumenta-se frequentemente que uma taxa de mutação mais alta favorecerá a invasão evolutiva e a fuga da extinção. No entanto, a maioria das mutações são deletérias e até mesmo letais. Então, tendo isso em mente, a gente chega até aqui, ou seja, tudo que ele está mostrando até aqui com uma farta referência, sendo correto, mostra que, na realidade, os seres vivos, em especial o ser humano, teria sido criado com um potencial muito maior que agora, e algo, por algum motivo, teria afetado esse equilíbrio, gerando uma degeneração até agora. Até o próximo vídeo.